Então, a inovação vem muito dos meus franqueados, que, aliás, eu posso falar, Maurício, algumas operações são mais eficientes até do que a minha, que é o nosso franqueado, ele vende e 90% do serviço é entregue por ele. Eu não quero ter sazonalidade nesse negócio. Esquece, meu amigo. O modelo de negócio é sazonal. Não tem o que você fazer. Como transformar crises e incertezas em oportunidades de crescimento? Esse é o tema de hoje do F360 Cast. Eu sou Maurício Galhardo, sócio da F360. Hoje, muito bem aqui respaldado novamente pela nossa querida Carol Ferrari. Vamos falar aqui sobre um tema muito importante mesmo. E antes de começar, quero que você que está me acompanhando aí, já dá um clique, já marca aqui com o sininho também para poder receber as novidades. Sempre coisa muito quente, muito legal para te ajudar no seu negócio de varejo. Vamos lá, Carol. E aí, como é que tá? Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Maurício, novamente pelo convite. E para enriquecer nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos receber aqui José Rubens. Zé Rubens. Isso, mais conhecido Zé das franquias. Sim, muito conhecido, é o Zé. Ele é especialista em expansão de redes de franquias e um verdadeiro case de superação no crescimento do mercado. Já imaginou? Então vou te contar um pouquinho mais. O Zé é especialista em expansão, marketing digital e vendas. É CEO do Guias, mentor, professor, palestrante e autor do livro Minha Franquia. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, né? Mas podia resumir assim, empreendedor e vendedor. É mais ou menos isso que eu sou. É uma honra estar num podcast que leva conteúdo de qualidade. Enfim, muito obrigado, Maurício. Boa. A honra é nossa, Zé, de ter, assim, eu conheço o Zé já há alguns anos, alguns bons anos, vamos brincar assim, né? E o Zé sempre foi uma referência para mim. Em tudo que precisa, assim, a gente vê ele conseguir reinventar as coisas, ele tem uma capacidade, acho não só pela crise, mas uma capacidade muito grande daquela coisa do famoso, né, de espremer o limão e fazer uma boa limonada. Né? Então já vamos começar com uma pergunta aqui, eu acho que é um pouco dessa linha até, Zé. O pessoal fala muito sobre mentalidade antifrágil, né? E eu acho que você tem muito disso, né? Consegue explicar um pouquinho pra gente, ou como você vê isso, principalmente até no varejo? Eu entendo que isso é uma característica de quem quer durar no mercado. Eu entrei no meu negócio, eu fundei o meu negócio em 97 e a gente está completando agora 27 anos de negócio. Completamos agora em outubro. A questão é o seguinte, o meu negócio é marketing digital. Ele muda a cada 6 meses. O que funcionou no mês passado não funciona agora. Quanto mais você apanha, mais você... Para mim, o antifrágil é o seguinte, quanto mais você apanha, mais forte você fica ou você sai do negócio. E não tem, não tem problema você querer sair do negócio, porque às vezes deu ali para você, né? Mas eu sempre pensei no seguinte, em vez de mudar de negócio, eu mudo o meu negócio. Boa. A gente passou por diversas fases, a gente pode comentar um pouco sobre isso, mas para mim, ser antifrágil é continuar. Boa. É mudar, é aquela coisa do Darwin, que alguns falam também, assim, aquela coisa assim, sobrevivem não os mais fortes, mas aqueles que têm a capacidade de mudar, é isso? Exatamente. E aí, aproveitando, e até para os nossos ouvintes entenderem, né? Explica pra gente um pouquinho qual a diferença de um antifrágil e de um resiliente. Bom, resiliente é o quanto você consegue superar as suas dificuldades, né? Então, por exemplo, o bambu. Para mim, um exemplo de resiliência é o bambu. Ele vem a ventania, a tempestade, ele enverga e ele volta. O antifrágil, para mim, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. É um músculo, seria, por exemplo, o bambu ficar mais grosso. Essa seria a ideia, para mim, a diferença entre um e outro. E eu vejo, assim, que eu já passei por momentos que fizeram essa virada, tanto que me tornaram mais fortes, mas, para mim, a resiliência é no dia a dia. É você vir para cá, por exemplo, se furasse o pneu, não ligar que furou o pneu. Ela troca o pneu e continua. Vai. Né? Se precisar, deixa o carro lá, encosta em algum canto, pega um táxi, um Uber e vai. Faz o que tem que ser feito. Para mim, isso é resiliência. Boa. E ficar mais forte com as dificuldades, para mim, é o antifrágil. Legal. Muito bom. E quando você fala dessa experiência, né? Toda essa experiência que você teve. Então, conta um pouquinho pra gente alguma experiência que você teve, os desafios que você enfrentou, né? E nesse momento que, como o Maurício falou, desde o momento que ele te conhece, ele
percebe o quanto que você se reinventa, né? E você vai desenvolvendo ao longo desse caos. E até se quiser, Zé, já emenda um pouquinho do que é a Guia-se, ou Guia-se, agora também já me ajuda nisso, né? E essas fases, porque como você mesmo falou, você passou por várias fases, você reinventou o negócio várias vezes. Sim. Pode ser no Guia-se ou em outros negócios, o que você quiser trazer aí pra gente. Até para as pessoas entenderem o que você faz, como faz, né? Maurício, vou começar em 97, começo de 97, eu fui convidado por 2 conhecidos, que se tornaram amigos depois, para ser o terceiro elemento de um projeto de internet. Eu não tinha e-mail, eu não sabia absolutamente nada, e vamos começar a trabalhar. E eles me chamaram porque eu tinha relação naquela época, com o prefeito de Indaiatuba, e eles queriam fazer uma parceria com a prefeitura. Eu falei assim, beleza. Só para vocês terem uma ideia, você que está montando o negócio aí, mais importante do que o conhecimento é a sua atitude. Teve uma reunião, Maurício, a gente falando sobre o guia, que a gente começou como um guia virtual. Chegamos a ter algumas cidades, mas o que virou mesmo foi Indaiatuba, mas a gente começou com um guia virtual. Eu estava numa reunião, um dos 2 sócios, mais 2 programadores, tal, lá, e eles falando de banco de dados. Banco de dados aqui, banco de dados, qual banco de dados que a gente vai usar, tal. Chegou um momento que a gente veio embora com o meu sócio Tony, que é de Americana. A gente vindo aqui, Tony, fala para mim, cara. Fiquei com vergonha de perguntar lá. O que é banco de dados? Ele falou, fácil, Zé. Você pega uma planilha de Excel que tem coluna e que tem linha. Eu falei assim, Tony, o que é Excel, cara? Não sabia. Não sei nem o que era Um ano e meio depois, menos de um ano e meio depois, eu estava sozinho no negócio. E aí, porque eu falo, não é a atitude de querer aprender, de querer evoluir, de querer fazer. Então, a gente começou como guia virtual. Daí, quando os meus sócios programadores saíram, eu falei, eu preciso dar um jeito, eu não vou fechar o negócio. Já tinha mais de 150 clientes do guia. Fui estudar para fazer landing page, sites, que a gente chama agora. Na verdade, chamava site, hoje a gente chama mais de landing page. E aí eu comecei a fazer as landing pages, comecei a fazer os sites. Até 2002 a gente começou a trabalhar com e-commerce também. 2007 foi onde eu escutei pela primeira vez o termo marketing digital. Falei, o que é esse marketing digital aí? Então, ou seja, eu nem existia o negócio que eu tinha. Era um guia virtual, produtora de sites. Daí comecei com marketing digital. E aí veio uma crise de 2008. Eu tinha menos clientes, mas eu tinha clientes com tickets maiores. E aí foi quando eu perdi muito faturamento. Veio uma crise que veio bem ver, né? Ela bateu e subiu. E nessa história, eu cheguei e falei assim, em 2009, minha esposa ficou grávida. No começo do ano, eu falei para ela, ou eu mudo o meu negócio, ou eu vou sair do negócio, vou literalmente fechar. Mas antes disso, eu vou fazer um MBA também, né? Se eu precisar pedir emprego, fazer outra coisa, eu vou ter que ter uma ideia. E nesse MBA, eu já tinha contato com o meu vizinho, o Marco Imperador. Sim, Marco, nossa, Marco. Sim. Tive contato com ele falou de franquia pela primeira vez. Pô, teve um módulo lá de gestão estratégica. Vamos transformar minha empresa numa rede de franquias? Vamos. Eu fiz isso, e aí, para resumir, dia 10 de janeiro de 2010, a gente lança a Guia-se como uma rede de franquias. Foi o que eu falei para minha esposa. Ou eu mudo o meu negócio, ou eu vou mudar, mas não acabei não mudando, e assim veio. Daí veio o modelo inicial, que eu ia produzir para os meus franqueados, depois eu liberei para o meu franqueado produzir, teve um momento que eu fui só franqueador, hoje eu sou franqueador, tenho minha unidade própria, hoje eu tenho startup, hoje eu tenho mentoria para quem quer comprar franquia, para quem quer vender melhor as suas franquias. Então, não tem um ano igual ao outro. Para mim não existe um ano igual. Você entrou no marketing digital e começou a fazer vários infoprodutos, né? Faço isso. No meio do caminho. Tenho participação em infoprodutos que a gente vende alguns milhões aí. Então, a ideia é, você não pode ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo no mercado. Eu acho que quem trabalha no varejo, se você for o mesmo, não vai ter jeito. E tanto no varejo quanto no marketing, porque são dois que rapidinho você perdeu. Você precisa ser dinâmico, né? Precisa crescer nisso. E tira uma dúvida até, Zé, assim, eu digo porque eu já te conheço há um tempinho, mas eu vejo assim que cada vez que eu sento contigo para poder conversar sobre o seu negócio, eu aprendo algo novo. Porque você fala, não, eu fazia isso, mas isso eu comecei a perceber, porque eu vejo assim, também você é muito rápido, até posso dizer, para poder tomar decisão. E isso talvez seja uma característica de quem é antifrágil, vamos chamar aqui, né, ou dessa mentalidade. De não ficar
insistindo ali, às vezes, na coisa. Tá vendo? Assim, eu vejo que eu te pergunto coisas, e sempre foi assim lá atrás, te perguntava alguma coisa e meio que, sabia de cabeça. Falei, cara, o cara sabe tudo sobre o negócio dele, né? Então, ter dados, então você tem muito dado, você capta muita informação, você extrai muito, processa isso e já sai tomando decisão. Esse processo de gerenciamento seu, assim, é um processo muito legal e é uma coisa que você vai desenvolvendo, né? Foi a vida empreendedora mesmo que te fez assim? De repente você já tem alguma escola que veio, de repente, de família, alguma coisa assim? O que você acha que te transformou nesse cara que não só gosta de empreender, mas que gosta de ir mudando, né? Ou não sei nem se gosta, de repente a vida foi te batendo de um jeito que te transformou assim. E aí eu vou aproveitar e só pegar um gancho. Sim. E aí se você puder dar uma dica para quem está nos assistindo, seria muito legal. Eu acho que o que me faz mudar mesmo é a minha responsabilidade de manter o negócio em pé. Tá. Então, eu gosto de mudar, gosto. E, aliás, às vezes, não é todo mundo da equipe que gosta. Um dia eu cheguei para minha equipe e falei assim, coloca aí, vamos colocar aí, quais são os meus problemas, que vocês não gostam de mim. E aí colocaram lá, escreveram algumas coisas, tal, muda demais, não sei o que lá. Eu falei assim, exatamente todas as características. Vocês não gostam, é que faz a gente estar vivo até hoje, né? Eu acho que essa é uma questão. Mas quando a gente entende do negócio e é apaixonado por eles, você vive isso. Então não tem como eu não saber. Eu estou nas partes mais críticas do negócio. O que é? Eu participo de alguns grandes projetos com alguns franqueados na minha agência, mas pontualmente, só quando tem algum problema ali, a gente precisa de uma opinião estratégica, não fico na operação, mas eu fico mais na operação de venda. Eu quero saber quanto está entrando, quanto vai entrar no negócio, quanto que vai entrar. Vejo quanto vai sair, né? Quanto entra, quanto sai. Então, o fluxo de caixa, se eu pegar lá em 99, não tinha uma agência digital na época, né? Era um guia virtual, mas eu já tinha tudo fluxo de caixa, já anotava na mão. Então, se eu pegar a minha empresa, sempre teve fluxo de caixa, entendendo quem entrada, saída, separando o meu pessoal do profissional. E aí, quando você vive isso, você fala assim, pô, eu preciso ficar por dentro. O que está mudando? Essa campanha... E eu faço, por incrível que pareça, eu faço tráfego pago da minha expansão, da Guia-se. Então, desde 2010, todo o marketing para vender franquia da Guia sou eu que faço. E também ajudo o meu time de marketing com a operação de marketing. Então, eu fico muito de olho na venda, no financeiro e no marketing. É isso que eu vejo. Se tem algum problema de entrega, eu sei que minha equipe consegue 99% dos casos resolver. Então, eu fico de olho nesses pontos. Muito provavelmente, Maurício, você perguntou algumas coisas relacionadas a esses pontos que eu estou lá. Exato. Não, mas eu acho que esse é um ponto bom, que eu acho que casa com muito do que a gente já ouviu nessa mesa mesmo também, de entender a sua responsabilidade de fato. Eu vejo porque muito empresário às vezes se embola descendo para a operação. Não que não possa, né? Mas muita gente vive fazendo a operação. E aí não consegue ter essa visão mais estratégica que você tem, essa visão mais do negócio, então, da perenidade do negócio, né? O que a gente vai fazer daqui 3 meses, daqui 6 meses? Até encaixando numa pergunta, né? O seu planejamento de vida, o seu planejamento da Guia-se, né? É da Guia-se ou do Guia-se? Da Guia-se. Da Guia-se. Então tá bom, já vai aprender. Agências digitais. Guia-se agências digitais. Mas ele iniciou, você não está totalmente errado, porque era um guia virtual. Era o guia. Depois daquele momento já... Aí virou a franqueadora e tudo mais. Qual o tempo que você tem de planejamento? Quando eu falo assim, quanto à frente você tenta... Não vou te chamar de adivinhar, porque adivinhar é para... Não é para... Se organizar, né? Se organizar, planejar. Digo assim, quanto à frente você vê, né, a Guia-se, né? 3 meses? Porque antigamente falava de planejamento estratégico longo. Hoje não existe mais isso. Eu fiz um planejamento de 5 anos. Eu sempre fico pensando, vai ser 5 anos, 5 anos, 5 anos. Daí eu peguei e falei assim, isso no decorrer desse ano, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos. Daí eu sentei o mês passado. E por que tem que ser daqui a 5 anos isso que eu planejei? Pode ser o ano que vem. Boa. Cara, é muita coisa. 5 anos, assim, o que vai estar inteligência artificial se você falasse assim,
Vou dar um exemplo. Meu franqueado, você vai entrar no negócio e aí o seu principal produto ainda não existe. Porque é isso que você está vendendo hoje. O meu franqueado entra no negócio e se ele entrou há 2 anos atrás, agora ele trabalha com inteligência artificial, é o que mais ajuda ele e não existia. Então, a gente fala 5 anos, o que eu preciso olhar é fluxo de caixa, se eu vou conseguir atravessar em algum momento de dificuldade, a qualidade dos franqueados que estão chegando, se aqueles que estão saindo, qual o motivo que sai, né? Porque isso acontece. Se eu tenho meus clientes satisfeitos, se eles não estão no Reclame Aqui, se não estão... Eu tenho franqueados há 14 anos. Eu tenho clientes que pagam boleto pra gente há quase 25 anos. Tem ideia? Uau, caramba. Legal. Meio século, um quarto de século, pagando boleto de um serviço digital. Então, o que a gente busca é muito a resiliência dentro da perenidade, olhando o LTV do cliente, olhando o LTV do franqueado, para a gente poder manter no trilho, né? Muito bom. 5 anos é difícil. Já não cabe mais, né? Já não dá, o mundo é dinâmico demais para isso. É muito tempo, né? Se você foi o que eu falei, é tudo muito rápido, então a gente tem que fazer. Mas trazendo um gancho que você trouxe, a inteligência artificial. Isso, eu também tô curioso pra saber. E eu tô curiosa para saber um pouquinho de como que você usa a inteligência artificial, como que dentro do seu planejamento, né? Principalmente depois do caos que foi a pandemia, que as coisas foram acontecendo, né? E tudo veio criando coisa nova, assim. Como é que... Como assistente, por exemplo, no meu WhatsApp tem uma inteligência artificial que chama Dola.ia, ou AI. Cara, ela gerencia a minha agenda. Eu falo assim, mando um áudio. Tem um podcast com o Maurício, tal dia, tal, veja se está vago. Se tiver vago, você agenda, mas você manda e-mail para mim, manda e-mail para ele, informa os e-mails, posso falar, ela vai lá e faz isso, se tiver vago. E ela fala assim, daí aparece no WhatsApp. Então, tudo no WhatsApp ela já me mostra. A questão é o seguinte, se você não estiver utilizando inteligência artificial, você vai perder mercado para quem está utilizando inteligência artificial. Seja qual for, pode ser essa aí, pode ser outra. Você só não pode ter burnout de tanta inteligência artificial que vai aparecer e cada vez mais aprimoradas elas estão. Então, eu utilizo para produção de conteúdo, para poder me ajudar a ver pontos do meu negócio, principalmente nos podcasts. Tem um podcast também, né? Sim. Depois a gente deixa aqui embaixo. Deixa embaixo para o pessoal te acompanhar lá. Eu falo assim, eu construo um roteiro. Eu pego esse roteiro e coloco na inteligência, no próprio chat GPT. Falo assim, qual ponto aqui que eu não estou enxergando que as pessoas gostariam de ver a mais? Ele vai me falar coisa que eu não conseguiria ver. Ou se eu conseguisse ver, eu ia investir muito tempo. E às vezes nem ia conseguir esse tempo. Então, utilizar é extremamente estratégico. Eu faço uma mentoria com o GeoJ, não sei se vocês... Uma coisa que ele fala, se você não entra 5 vezes por dia no GPT, você está errando em alguma coisa. Alguma coisa está errando. É melhor repensar. Legal. E uma coisa que você está trazendo, Zé, é uma coisa que, pelo menos para mim, a gente vai ouvindo e já vai trazendo também, né? Eu acho que num primeiro momento, o próprio chat GPT, ele veio com meio que, e eu vou falar uma besteira aqui terrível, principalmente para você que já é de tecnologia, mas aqui, talvez muita gente viu o chat GPT como uma substituição, por exemplo, de uma busca no Google. Eu vou lá, coloco lá, ou um redator, que eu vou lá e vou escrever um prompt lá, e vou aprender a fazer, e ele vai lá e vai fazer para mim. Ou eu quero buscar alguma coisa, eu vou lá e coloco no chat GPT, em vez de colocar simplesmente no Google lá, e que tem que ficar eu localizando as respostas. Sim. E eu vejo que, assim, não, a inteligência está muito além disso, mas muito, muito, muito. Né? Hoje eu vejo assim, me corrija se eu estiver errado, há 2 anos, falava-se de chat GPT, já era uma coisa assim, o que é isso? Para onde vai? E aquela coisa toda. Hoje você tem um número de apps, um número de inteligências aí disponíveis, gratuitas, para fazer coisas específicas. E isso eu acho que é uma coisa também que a gente acaba tendo que, acredito eu, você ali perante a franqueados, que de vez em quando tem que, cara, você tem que colocar isso aqui, cara, você tem que fazer. Queria que você me trouxesse um pouco isso. Como é que é a resistência, como é que é a abertura para essas novas tecnologias? Porque eu vejo assim, você tem que estar olhando estratégico e vendo novas tecnologias, até de marketing digital,
e levando para os seus franqueados. E eles também, vice-versa, todo mundo tem que trazer. Como é que você faz essa curadoria, né? Como é que você alinha? Como é que você puxa a orelha de franqueado quando o franqueado não usa uma ferramenta que você fala, gente, isso aqui você resolve. Me traz um pouco dessa vivência sua com a tecnologia e da tecnologia contigo aí. Assim, falar até papagaio fala. Então, para eu motivar meu franqueado a fazer, eu preciso primeiro fazer. Então, tem a minha agência própria, a Guia C1. A gente utiliza grande parte das ideias, das ferramentas que a gente tem para poder ajudar nosso cliente. E aí eu levo como exemplo. Então, mas o engajamento, vamos lá, é um pouco maior do que Pareto inicial. Pareto é Pareto. É 20%, vão fazer 80% das coisas. E aí tem o Pareto do Pareto do Pareto. Mas a grande questão é que eu preciso usar e eu preciso levar. Nem tudo que eu levo, eles engajam e algumas coisas vêm deles também. Então, a inovação vem muito dos meus franqueados. Que, aliás, eu posso falar, Maurício, algumas operações são mais eficientes até do que a minha. E essa é a graça do franchise, né? Mas, só para você ter uma ideia, a gente tem uma inteligência artificial chamada Guia CIA. Ela é de venda. Vou dar um exemplo na minha franquia. Então, se você entrar em contato com a gente, o primeiro contato WhatsApp é da nossa IA. Cara, dá um show de bola. Ela já leu todo o meu podcast, ela conhece a franquia. A gente, por exemplo, o cara pergunta sobre valores, ela fala algumas coisas, vai falar o valor, e esse valor é sempre o valor atualizado, porque ela vai buscar a informação do atualizado. E aí ela reduz um tempo de frustração do cara, porque e você vê o papo que rola ali. Mas como que é isso? Mas o franqueado ganha dinheiro fazendo o quê? Ela responde de uma maneira amistosa, engajando o cara. Educada, com o português correto. Exatamente. Sim, 365 dias. Então, existem ferramentas que estão aí para economizar tempo. Economizar o seu tempo de vida. Uma coisa que antes a gente poderia demorar 1, 2 dias para fazer, resumir e tal. Hoje a gente está no 48º episódio do nosso podcast, só para você ter uma ideia. Agora você consegue sumarizar e do sumário de todas as palavras do podcast, com 2 cliques você forma um e-book, um post para blog. Tudo pelo chat? Enfim, tudo pela inteligência. Não chat, mas algumas que usam o chat GPT para isso também. Então, cara, coisa que você não faria, não teria capacidade de fazer, a inteligência artificial permite que você faça. Boa, muito legal. Muito legal, né? Não, esse mundo tá outro já. Muito, muito legal, muito legal. Bom, Maurício, eu acho que a gente vai precisar ir pro segundo bloco. É mesmo? Bora? Então bora? Vamos rodar uma roleta aqui e contar para o nosso convidado como é que funciona? Vamos lá. Olha, Zé, a gente vai te colocar numa roubada, mas é uma roubada do bem, tá bom? Como é que vai funcionar aqui? É bem simples isso aqui. A gente coloca uma roleta na tela e vamos girar e vai cair um tema. E dali a gente continua o papo. Então não tem nada. Mas antes disso, posso fazer uma provocação? Sim. Eu tenho o meu perfil Zé das Franquias. Sim. Isso é para você que está assistindo agora, você fica até o final. Tá. Se você assistir até o final... Fala aqui pro pessoal. Se você assistir até o final... Eu vou te dar um presente. Posso dar? Pode, opa. Então mas não adianta pular, tá? Não adianta pular que tem que assistir inteiro. É isso aí. Então, lá no final a gente entrega o presente só para quem assistiu tudo. Boa. Mas se você está assistindo, aproveite e curta aqui o nosso podcast. Siga, aperte o sininho para receber novos podcasts por aqui. Exatamente. Sempre tudo de novo, vai lá. Coloca o sininho lá para funcionar. Vamos lá para nossa roleta, ela já tá ali. Então a gente tem alguns temas, tá vendo? Coisas ali em geral. Podemos girar. Você escolhe um tema aqui, Carol. Vamos ver o que vai sair aí na hora que a roleta parar. Vamos lá. Gestão de riscos. Opa! Vamos lá. Tô pegando aqui. Em tempos de crise, como criar um plano de contingência eficaz? Como que a gente consegue identificar, mitigar problemas nesse momento? Eu até vou além. Como é que você consegue diagnosticar que você está na crise?
né? Porque tem gente que demora para perceber e aí perde tempo nisso, não sei. Fluxo de caixa, né? Esse é o fluxo de caixa. Teve 2 momentos que eu passei como franqueador. Antes também já tinha passado, mas quando a gente está formatando a franquia, quando a gente ia lançar, primeiro, eu chamei algumas consultorias, todas colocaram o projeto na mesa. Na época, a média de investimento era R$30 mil, lá em 2009, era muito dinheiro. Eu estava me recuperando de 2008, não tinha. Falei assim, eu não consigo fazer. Mas daí o cara falou, o que você faz? Vou te ajudar a fazer isso. O outro falou, eu vou te ajudar a fazer isso. O outro, eu vou te ajudar a fazer isso. As consultorias. Cara, é muito mais barato, de fato, eu contratar eles, mas não tinha dinheiro. Falei, eu vou fazer. Então eu parei, eu era o comercial do negócio, falei pro meu sócio assim, ó, a gente vai precisar de dinheiro. Ele falou, não, mas a gente tem caixa. Eu falei, eu vou parar de vender. Eu vou ficar 3 meses formatando o negócio e aí a gente vai precisar de dinheiro. Só que eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente tem dinheiro lá no banco, eu vou lá e pegar uma linha, já pego uma linha de crédito, porque o banco é assim, né? Ele te empresta o guarda-chuva quando tá sol e te tira quando tá chovendo. Eu fui lá, fiz isso. Foi exatamente no mês que a gente lançou a franquia, dia 10 de janeiro de 2010. A gente precisou de capital, o capital já estava contratado, não entrei em cheque especial, não gastei demais, é isso. E aconteceu isso também, se eu não me engano, em 2016, que foi o momento do impeachment da Dilma. Alguns franqueados saíram do negócio, estava difícil de vender franquia, a mesma coisa. Eu falei assim, eu vou olhar para frente, vou pegar dinheiro, deixar assinado, e aí, então, a gestão é você tá de olho ali naquilo que você tem. E, assim, para finalizar, não tem crise que resista a uma boa venda. Boa. Você tem que começar a vender. Então, tá em crise, vamos vender. O caixa está baixo, vamos vender. Mas esse produto não está vendendo, vamos dar um jeito. Sim. Então, teve um momento na pandemia que arrebentamos de vender, porque eu trouxe contrato de 2 anos. Meu contrato é de 5 anos. Falei assim, na pandemia eu vou reduzir o valor de investimento e vou colocar de 2 anos. O valor, sim, proporcionalmente ficava um pouco mais caro por ano, mas eu vou dar oportunidade para algumas pessoas. Pô, arrebentou. Muita gente assim, E você deu um desconto? Eu dei, na verdade... Ou não? Foi muito mais esse proporcional, né? Então, daí o cara precisava renovar, e aí ele renovava, pagava a diferença e tinha lá. Então, pensar no seguinte, se eu não estou vendendo, por que eu não estou vendendo? Essa é uma questão. Uma grande sacada. Até porque na pandemia, assim, as pessoas queriam poder voltar a vender. E o que você faz é isso, você vende, mas ao mesmo tempo você ajuda os outros a vender. Né? Então, quer dizer, você tinha ali na mão ali algo que as pessoas queriam, né? E essa inteligência de falar, não, colocar um prazo menor o contrato para as pessoas se sentirem mais à vontade de aderirem e entrarem contigo e tudo mais. Até é legal você colocar nesse assunto, porque a gente não falou, mas não falou o que é a franquia Guia. Né? Exato, interessante. É uma franquia de agência de marketing digital, onde o meu franqueado ele faz estratégias de marketing digital para vender mais, para que o nosso cliente possa lucrar mais, fortalecer a marca. Então, você pode colocar landing page, tráfego pago, e-commerce, a gente é muito forte, produção de conteúdo, redes sociais, tem bastante coisa lá, tudo, assim, processo de inteligência artificial aplicado a tudo. Então, é isso que o nosso franqueado faz. E uma coisa bem interessante, que é o nosso franqueado, ele vende e 90% do serviço é entregue por ele. Então, não tem esse negócio de agência grande que você fala com um cara é um hiper vendedor, daí você cai na mão do atendente, mas também não é o seu atendimento que vai fazer, é o estagiário lá, que nunca fez nenhum negócio, não tem... E não tem nada de errado nisso. Estou falando que a gente é diferente. Mas e se o franqueado não conseguir fazer? Ele chama outro franqueado. Então, tem projetos onde tem 2 ou 3 franqueados trabalhando juntos. Então, e aí que a gente trabalha para vender o produto do nosso cliente, para que ele possa atingir as metas. Enfim. Sim. Bem legal, bem legal. Ou seja, você aí que de repente tem seu negócio, você precisa dar uma acelerada, você não sabe muito como cuidar dessa parte de marketing digital, no geral aqui, né? Talvez até mais coisas. Procura lá guias que vai ser bem interessante você conhecer o que eles podem fazer. Com certeza deve ter um franqueado perto ali que possa... E nem sei se precisa ser perto. Como é que funciona isso, não? Eu atendo o Brasil inteiro. A gente direciona... Se é na região do franqueado, a gente direciona para ele.
Se não é na região do franqueado, a gente vê o serviço indica um franqueado que tem mais sinergia, ou dando força para um franqueado que está começando. Então, tem diversos modelos lá de indicação. A gente indica por semana mais de 80, 90 oportunidades. Não falo nem que são leads, porque a gente já trabalhou, se a gente tem SDR interno, a gente gera, a gente, esse cara aqui, ele quer isso, ele quer disputar, vai lá e marca o gol. Legal, que legal, que legal, que legal. Boa, boa. Maurício, aproveitando, né? Eles são franqueados, certo? Sim. Se eles são franqueados, eles também podem usar a F360 Finanças, né? Dependendo, podem ter uma plataforma de gestão financeira para apoiá-los e ter maior eficiência na sua gestão. Então, se você que está ouvindo, né, e teve interesse também, né, já está no guia, se tem interesse também em ter F360, fique super à vontade para ver aqui aqui embaixo nos comentários, tem o nosso site, entrem lá e agende uma demonstração financeira. É isso aí. Boa, boa. Vamos lá. Vamos girar de novo a roleta, vamos ver o que vem aqui agora. Manda lá. Vamos ver que outra pergunta vem aqui. Boa. R como um mestre. Opa, o pessoal tá inspirado, o pessoal da produção aqui, né? Aqui, ó. Como diz o ditado, errar é como cair de bicicleta. A gente levanta mais preparado ou desiste de pedalar. Bem o que você citou aqui do antifrágil. Como perder o medo de errar? Porque eu acho que aqui pode ser um ponto interessante. Muitas vezes a pessoa trava antes de fazer alguma coisa. Ou às vezes nem consegue perceber que deve fazer alguma coisa, né? Que é aquela coisa, está na crise, sabe? Não é aquela coisa do sapo que colocou na panela, que foi esquentando aos poucos. Não, a água já está borbulhando ali e o cara está olhando ali. Então, né? Queria que você falasse um pouco disso aqui, como que... De vez em quando tem que dar umas cutucadas em franqueado, como é que funciona, assim, e até no dia a dia, né? Eu digo porque às vezes alguém consegue ter a visão, e você talvez tenha a visão antes do que alguns aí. Cara, quem mais erra sou eu. É mesmo? Eu compro curso errado, eu faço um monte de coisa que eu não consigo fazer, eu monto estratégia que não funciona. A grande questão é o seguinte, você não pode gostar de errar. Eu gosto de errar, não. Tem que gostar de acertar. Mas a questão, o errar faz parte, e uma das coisas que eu falo, o primeiro a admitir o erro sou eu. Não tem... qual a diferença entre você e seus colaboradores? Eu assumo meus erros mais facilmente. E aí, dou chance para eles assumirem também. Alguns assumem, alguns não, que é normal. Assim como o franqueado. Mas a intenção você tem que errar. Porque se você pensar em só 100% de chance, você é o quê? O Warren Buffett, Elon Musk, o que você é? Steve Jobs. Então, a gente tem que entender que a nossa genialidade é limitada, né? Diferente de alguns. Então, a minha genialidade é bem limitada e eu erro, sim, tentando fazer. E, enfim, faço investimento que não dá certo, faço campanha que é uma furada, já tentei fazer infoproduto que não virou, que, enfim, teve vários negócios aí que não deram certo, alguns dão certo. Eu tenho também uma startup, olha só, tem uma startup que chama Gind. A Gind, ela nasceu para poder atender marketing local de redes de franquias. Então, ela faz gestão de Google no meu negócio, principalmente, e ela faz também meta, faz postagens, enfim. Ela nasceu para rede de franquias e a gente já tem em torno aí de 2.000 usuários e pro ano que vem, primeiro semestre, a gente já vai dobrar nisso. Ela foi mais ou menos, acho que a 10ª startup que eu tentei lançar. Caramba. E a primeira que já nasceu faturando porque ela foi uma spin-off. Ela estava dentro da minha agência e ela saiu, aqui eu tenho sócios que são colaboradores, até um franqueado que está aqui, um programador, mas foi a primeira. De umas 10 que muitas delas não saem nem do papel. A ideia era uma boa, daí você vê a mesma ideia tendo sucesso com as outras pessoas, e aí você fala, errei de não levar a cabo, o cara já vendeu lá por milhões e eu tô aqui. Não, isso faz parte. Até que, poxa, ela já nasceu faturando, esse ano ela fatura em torno de 400 mil, sem nenhum funcionário. Caramba. Sem nenhum funcionário, só com sócios trabalhando. Legal. Então, gerando bastante caixa aí, tão bem. Que legal. E o importante também é, se você errar rápido, né?
erra que já essa é bem filosofia do Vale do Silício, né? Aquela coisa assim de erre rápido, assuma, entenda, aprenda, para poder errar de novo, se for o caso. Mas sempre na busca de acertar. Sim, Isso. é isso. Boa. Não tem como... outra coisa. Muitas vezes as pessoas jogam o erro nas costas dos outros. É muito fácil. Então, o cara me entendeu mal. Então, te entendeu mal, sim, porque existe. Mas você também podia ter se expressado melhor. Então, é isso. Eu acho que a grande questão, se a guia se está hoje de pé, pela minha capacidade de enxergar meus erros, principalmente para não repetir. Então, é isso. Mas é legal isso, é legal isso. É o errar na intenção de acertar, logicamente. E aí você vai se separando também, né? Quem são as pessoas que realmente embarcam naquilo, né? Porque tem aquela pessoa que, assim, na hora que vamos testar alguma coisa nova. Não, mas olha o risco, aquela coisa toda. Aí faz, deu certo, tá vendo? Tô junto, apoiei aquela coisa. Não, deu errado, tá vendo? Falei. Então tem esse que ele tá sempre no projeto, mas ele nunca tá de fato dentro, né? Fazendo junto ali, assumindo. Adorei essa frase aí do eu sou o primeiro a errar. Né? Eu sou o primeiro, né? Se tudo numa empresa é pelo exemplo, nada melhor do que ter com um exemplo desse, né? Você fala assim, pô, o líder ali, o cara que é o maior aqui dentro da rede, tá dando cabeçada, tá errando. Então eu também posso tentar tentar fazer minhas tentativas aqui. Que muitas vezes pode dar certo, né? E errar também no relacionamento com o colaborador, com o franqueado. Pô, olha, peguei pesado, hein? Me desculpa. Me desculpa. De coração, não quis falar que ele fiquei exaltado e acontece. Falei demais. Não verifiquei os dados antes, né? Exatamente. Isso acontece. Toma decisões, e aí você toma, você vê 20% do filme, já sobe o sangue, fala o que tem que falar, mas não é nada daquilo. Pô, você não escutou a outra parte. Então isso acontece também. Aprendizados. Mas vamos rodar mais uma vez, André? Vamos rodar mais uma. Bora lá. Vamos ver. Pode girar, pode girar. Vamos ver o que aparece aí pra gente. Gestão de risco. Quer fazer mais uma de gestão de risco? Se bem que a gente falou. Roda de novo. Roda de novo, vamos de novo. Vamos pra uma nova. Bora girando. Tá vendo que é aleatório mesmo, né? É totalmente aleatório aqui. Montanha-russa financeira. Opa, vamos ver o que veio aqui. Olha lá. Quais ferramentas ou estratégias podem ajudar o empreendedor a manter um fluxo de caixa previsível mesmo em períodos de incerteza? Vamos lá. Tem algumas estratégias. A primeira estratégia é entender o seu modelo de negócio. Porque se você trabalha com, por exemplo, a gente tem um site que eu acessei ontem. É um site que chama Amigo Secreto. Pra gente ter Amigo Secreto. Eu não quero ter sazonalidade nesse negócio. Esquece, meu amigo. O modelo de negócio é sazonal. Não tem o que você fazer. Então, a questão é montanha-russa financeira. Eu tenho certeza que eles têm um pico de faturamento agora, dezembro e janeiro, porque você faz afiliado, né? Você sorteia lá e daí tem o cara indica o presente, já tem o presente ali para você comprar online. Então, eles ganham com uma afiliação. E, no final das contas, vai cair. Acho que o galera não deve fazer muito amigo secreto de carnaval. Não, ninguém faz. Só de final de ano mesmo. É o modelo de negócio. Olhar seu modelo de negócio, se o seu modelo de negócio ele é recorrente. Boa. Olhar também a esteira de produto. Quais são os produtos que eu tenho para que aquela pessoa continue comprando de mim? Vamos lá, tem empresa de treinamento. Ela tem que ter um treinamento barato, ela tem que ter um livro, ela tem que ter um workshop, ela tem que ter palestra, ela tem que ter um podcast para poder vender, ela tem que ter um monte de coisa. Então, olhar qual é a sua esteira de produtos para que você não passe nisso. E, por último, quem está vendendo, qual é o time de vendas, como que isso está motivando. Isso passa também por marketing digital, tem que gerar lead está qualificado, o time de vendas fala, não, o lead está desqualificado, enfim, tem muita coisa que você pode fazer. Mas primeiro, modelo de negócio, esteira de produto, time de vendas e marketing ali que vão te ajudar nessa montanha-russa financeira. Boa, boa. Você tem algum tipo de modelo de... não sei se você tem épocas que são mais fortes lá para você também, que seguem o varejo, por exemplo, não? Por exemplo, o seu negócio tem uma sazonalidade ou não? Não, isso vai muito daquilo que o próprio franqueado ou operador da agência construiu, né? Então, eu acreditava que final de dezembro, quando eu era operador,
dezembro era mais devagar. Então, por você já acreditar que é mais devagar, você acaba tirando um pé, deixa os projetos mais para janeiro e tal. Então, vai muito da sua crença. Mas já teve momentos de eu ter, mesmo tirado o pé, vender bastante. Porque o cara já quer se preparar, deixar certo para quando voltar em janeiro, começar a fazer o projeto de marketing digital e poder avançar. Para vender franquia, a gente vende bastante franquia em dezembro, porque as pessoas já se planejam em mudar de vida no ano seguinte. E aí eu falo, se você entrar agora, você vai pagar não só a taxa de franquia, mas as taxas durante um ano vão ser referentes a 2024 e não 2025. Então, você acaba dando motivo para as pessoas entrarem. Né? Não pode ser só, eu não vou entrar na Guias como franqueado por causa dessa condição. Não é. Tem outros aspectos, mas se você já passou pelos outros aspectos, esse pode ser um motivo para você começar e já começar o plano. E de uma certa forma acelerar aqueles que de repente viriam a fechar contigo em janeiro, em fevereiro, de repente você acaba dando uma acelerada nesse processo, porque essas pessoas falam, não, olha, dezembro tem uma condição especial aqui, você já leva isso, já leva aquilo. Né? A gente, tem um ponto interessante, eu costumo dizer que o cliente espera dentro de casa. Boa. Então, assim... eu vou fechar em março. Beleza, então vamos fazer o seguinte. A nossa taxa de franquia é à vista. Só que, como você vai começar a operar em março, eu parcelo em 3, 4 vezes para você me pagar. Aí você vai pagar o valor 2024. Pô, tá bom. Então, assim, você tem algumas chaves onde você tem que falar. O cliente tem que esperar dentro da sua casa, lendo o seu conteúdo, engajando com aquilo que você faz. Aí ele vai estar... numa curva de aprendizado um pouco maior quando ele começar. Legal. Deixa eu só pegar um gancho aqui, como você falou. Como é uma agência digital, não é sazonal, mas em alguns momentos de época do varejo, cresce? Para você ou não? Não vejo. Eu vejo cresce o trabalho específico, por exemplo, Black Friday, eu tenho vários franqueados especializados em e-commerce que eles ficam loucos, né? Então é mais e coloca mais investimento, né? Coloca eles mais investem investimento, mais, até mesmo em mídia. Mais de olho nas campanhas e tal. Mas não tem uma época que eu quero... vai bombar agora. Não. Agora, janeiro, tanto para franquia também... Em janeiro não é quando eu vendo mais, mas é quando eu faço a maior quantidade de leads de pessoas que querem investir em franquia. Eu recebo mais. É mudar de vida. Valor menor. Essa ideia. Então tem que estar ali porque você não vai vender em janeiro. Você vai vender em fevereiro, março, mas ali essa é uma época importante para vender franquia. E cada negócio tem sua nuance, né? Sim. Negócios que são ligados a Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso. Como vocês atuam com um leque bem aberto, né, de clientes, de segmentos também, aí você acaba meio que mesclando um pouco de tudo, acaba conseguindo ter movimento sempre também. E uma coisa legal é que os meus franqueados, eles fazem uma comunidade de agência de marketing digital. Então, por exemplo, às vezes um franqueado fechou com uma padaria. Ele vai lá na nossa comunidade e fala assim, quem já atende padaria? Cara, é uma doação de conhecimento, de ajuda. Então, eu já atendo, vou fazer uma reunião. Um franqueado pega e participa da reunião de vendas para poder, aquele que tem conhecimento, para ajudar o outro. Não que seja obrigatório, ou seja um pedido nosso, eles fazem para poder ajudar. Uma coisa que eu sempre coloco, nosso negócio é servir. A gente serve primeiro e ganha depois. Nossa missão é gerar felicidade através do negócio pela internet. Primeiro eu gero, depois eu fico feliz. Primeiro eu coloco meu objetivo em atingir o objetivo dele. Ele atingiu, eu estou feliz. Legal. Eu adorei essa coisa da troca também, né? Porque cada segmento, de repente, tem um franqueado que é mais novato ou que nunca trabalhou com determinado segmento. Ele poder ter essa doação, vamos dizer assim, do tempo, da experiência de um outro franqueado. Porque depois, lá na frente, ele vai ser esse doador, vamos dizer assim. Ele também vai poder trocar e todos acabam aprendendo um pouco mais de diversos segmentos. Não fica o pessoal muito focado numa área ou na outra. Muito legal. Eu tenho um exemplo bem grande de um franqueado. Ele foi fazer um orçamento para uma transportadora. O orçamento era tipo R$2.000 que ele ficou. Daí meu consultor falou assim, poxa, vamos chamar o franqueado que é especializado nisso. Ele vai analisar seu projeto.
Colocaram os dois na mesma sala. O franqueado que já era especializado falou, você tá louco. Esse projeto aí, o cara vai vender muito. Esse projeto ele vai achar que não vai dar nem para entregar pelo valor que você está cobrando. Você não vai conseguir entregar. Será? Ele falou assim, sim, um projeto desse é para R$6.000. R$6.000. O que aconteceu? Fecharam por R$6.000, R$3.000 para um, R$3.000 para outro. Dividiram as tarefas. Porque aquele cara que já tinha visão de mercado, você sabe qual é o retorno que você dá para uma transportadora. Cara, a gente tem transportadora lá que o cara gera 20 orçamentos por dia de transporte. Quanto que se vende para 10% disso, o retorno é um frete, às vezes é 50, 100 mil reais. Né? Então, você tem a possibilidade de retorno melhor. E aí, tem uma coisa que não sei se acontece só na minha rede, os franqueados não gostam de escutar muito o franqueador. Eu não sei se acontece só na minha rede. Deve ser só nas suas, Então, daí o que acontece? Ele não me escuta, mas ele escuta meu franqueado. Ele escuta o outro. Daí eu treinei, vou dar um exemplo aqui, cara. Eu treinei o Maurício. Maurício, você faz o tráfego pago dessa maneira. Beleza. 2 meses depois, ele escuta você, Carol, falando, Maurício, faz o tráfego pago dessa maneira. Nossa, que legal, hein, Carol? Nossa, como a Carol sabe. Como a Carol. Você é Daí pergunta assim, onde que você aprendeu? Eu aprendi na franqueadora. Né? Mas o ouvido cansa. O escuta seletiva, né? Tipo assim, como vem de você, que é o franqueador, tem um filtro aí, vamos dizer assim, né? Aí quando vem do outro, não, parece que tá mais aberto, deve ser isso, não sei. Legal. Zé, acho que a gente tá encaminhando aqui já pros finalmente. Cara, papo flui, teve muito fácil, bom. Muito leve, muito bom. Nossa, bons insights, eu acho que você acabou trazendo aqui. A gente queria deixar aberto para você poder dar um recado, para você poder falar para o público de uma forma geral aí, para o seu público, para o nosso público, para qualquer público, vamos dizer assim, né? Mas o que você deixaria como recado, então, sobre, sei lá, marketing digital, sobre mentalidade aí mesmo, antifrágil? O que você gostaria de falar? Fica à vontade, pode trazer também seus contatos. Acho que é legal também as pessoas que quiserem, de repente, se aproximar mais, poderem ter esse contato mais facilitado aí. A grande questão é você não pode parar no tempo. E, primeiro, também, você não vai sair daqui até chegar no final, porque no final eu vou dar um presente. Isso aí. Estou esperando, fica aqui, fica na câmera então, aqui. Aí, como é que eu acredito? Que você precisa ter uma resiliência e você precisa ser antifrágil para poder ter uma carreira que seja digna, eu acho. Não é para ter sucesso. O seu sucesso vai ser consequência do seu trabalho, mas você tem que pensar, eu preciso ser digno de prosperidade, de prover para minha família aquilo que eu posso prover. Então, eu acho que você tem que se manter no jogo a maior quantidade de tempo para que você possa acontecer. A Guia-se esse ano deu um crescimento, um salto quase que quântico, assim, tanto de faturamento, lucratividade, mas não iria acontecer se eu tivesse parado no 26º ano. Tá. Entendeu? Então, assim, e no 26º ano eu tive dificuldades, como eu tive agora. Então, você tem que continuar no jogo a maior quantidade de tempo para que as pessoas possam entender e você entender o jogo do dinheiro e tal. Para algumas pessoas, o negócio acontece muito mais rápido. Então, você vê lá pessoas que começam na internet ou no negócio e bombam tal. Eu não sou esse perfil. Eu demorei 27 anos para estar aqui. Então, a questão é, você precisa continuar. E aí, falando um pouquinho da Guia-se, a Guia-se é uma oportunidade para quem quer empreender um negócio a partir de casa, baixo investimento, com uma franqueadora que tem 27 anos de mercado, 14 de franchising e 11 selos de excelência. Quantos franqueados já, Zé? 100 franqueados. 100 franqueados, legal. E a ideia é que o meu franqueado esteja em casa. E eu tenho uma coisa legal, né? Tenho 100 franqueados, mas eu tenho franqueados que estão com 14 anos de rede. Uau. Então, alguns... 2 com 14, daí eu tenho alguns de 13 e assim vai. Então, ela é uma oportunidade para isso. Ela é uma oportunidade para quem quer melhorar o resultado do seu negócio. Então, você pode pesquisar no Reclame Aqui, você pode pegar referência com outros clientes e tal. Tem o nosso canal do YouTube também, que a gente trabalha muito conteúdo, assim como vocês, ensinando as pessoas lá a gente fala empreendedorismo, franquias e marketing digital.
é bem legal, não por minha causa, mas porque eu consigo levar pessoas melhores do que eu. O Henrique é um dos casos ele desse. foi até lá. Boa. Henrique, Eric. Eric foi também. Nossa, então, é isso. A guia, se ela tem essa parte educativa, eu tenho o perfil Zé das Franquias. No Zé das Franquias, eu ensino as pessoas a comprarem corretamente uma franquia, não darem um passo errado. Eu falo que o Zé das Franquias ele serve para tirar do emocional e levar para o racional o investimento numa franquia. Boa. E aí fica meu presente. Meu presente é o seguinte. Legal. Se você for lá no Zé das Franquias, que vamos deixar aqui embaixo, Carol. Zé das Franquias, você clica lá, vai no meu perfil no Instagram. Se você mandar um direct para mim, eu vou mandar meu livro em PDF para você. Olha que legal. Então, pessoal, aproveitem, hein? Aproveite a oportunidade. É só entrar lá, ir aqui no direct, comentário. colocar ali no comentário e falar. Vou mandar meu livro para você. É o menor investimento. Na verdade, esse livro, se você for comprar, também custa R$60, que é o menor investimento para uma das grandes decisões que você tem na sua vida. Mas também, esse ano, dentro de um planejamento, a gente está migrando bastante para a área educacional, tanto nessa mentoria para ajudar as pessoas a comprarem franquia, investirem corretamente numa franquia, quanto numa mentoria que eu tenho que chama Expansão de Excelência. Então, eu estou ajudando algumas franqueadoras a fazerem a comunicação melhor entre time de marketing, time de vendas e o próprio franqueador. Porque geralmente é assim, tá difícil contratar time de expansão, tá difícil contratar agência, tá difícil. Às vezes o difícil é o franqueador mesmo, às vezes o modelo de negócio é difícil, às vezes ele acha que vai vender, e daí você chega lá, vamos investir em tráfego, ele tem R$2.000 para vender uma franquia e não vende franquia com R$2.000. Então, o meu papel é ajudar algumas redes que querem ter uma expansão de excelência. Não é uma aceleradora, é uma empresa que é uma mentoria para você ter processos adequados para atraírem bons franqueados. Essa ideia. E aí é só pesquisar sobre... No Zé das Franquias você já vai ter informação sobre essas mentorias também. Tá, então eu vou fazer melhor. Então, vendo aqui na tela, um QR Code a gente vai colocar, tá? O QR Code para que você consiga. A pessoa vem. Quem está assistindo pelo YouTube vai conseguir pelo QR Code. Se você está pela plataforma de streaming, vai estar no comentário, tá? Então, no comentário a gente coloca o Zé das Franquias. Boa, a pessoa já conecta direto, não tem justificativa para falar que porque não ganhou o livro. Que não ganhou esse presente, hein? É isso aí, tem que ter ficado até aqui, né? Senão nem vai ficar sabendo. Boa. É isso aí, muito obrigado. A gente que agradece, Zé. Muito obrigado, viu, Zé? Foi maravilhoso, muito bom. Também adorei. Cara, eu sabia que ia ser assim. Eu conheço o Zé, como eu falei, há um tempo e, cara, a gente para às vezes para conversar, já tive várias oportunidades. O Zé já me ajudou em algumas mentorias, até de negócio. Uma vez que a gente abriu um negócio diferente lá, falei, Zé, queria entender como é que funciona a sua micro franquia. Pode usar o termo micro franquia até hoje? Pode sim, não tem problema. E eu até fui em Indaiatuba ali, a gente almoçou junto, ele me mostrou e explicou, cara, dicas que a gente fala assim, cara, o Zé, além de ser um tremendo profissional, cara, é um cara que tem um coração sensacional, um cara que conhece de negócio e de gente. E isso é a ponte que a gente consegue fazer, porque são essas relações que vão longe. Então, Zé, obrigado. Eu que agradeço. Agora, é muita sacanagem o cara ter vindo até aqui e não ter se inscrito no canal. É isso aí. Se a pessoa chegou aqui, não se inscreveu, então para agora, para não ter nem justificativa, já dá um like. Não importa nem plataforma que você está usando, se é Spotify, se é YouTube, não importa. Dá o like agora, porque senão você esquece depois. Não, quando eu terminar. Não, agora. Já para ali. Eu respiro. Aqui, 1, 2, 3. Pronto, deu like, pronto. E tem mais uma coisa. Eu tenho certeza que vocês vão deixar um vídeo aqui no final que o pessoal vai assistir e vai gostar. Opa, isso. Vamos. É isso aí. E que fica mais um pouquinho. Isso aí. Depois você me conta nos comentários o que você achou, tá bom? É isso aí. Gente, primeiro, Zé, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto para a gente trocar ideias. Carol, Obrigada. Muito obrigado mais uma vez, estar me acompanhando aqui na mesa com insights, né? Ainda mais a gente falando aqui hoje um pouco aqui de marketing digital. Se bem que a gente não entrou de cabeça no marketing digital, de repente a gente pode marcar até uma próxima para poder aprofundar. Vamos falar. Escrevam aí, coloquem nos comentários se acharem que é interessante. A gente fala mais de marketing digital. Tô com a mulher do marketing aqui, viu? É isso aí. E, gente,
Obrigado, sejam muito bem-vindos em todos os nossos episódios. Para quem de repente gostou desse, não perde a oportunidade não, vai lá, dá uma olhada, a gente tem vários outros episódios com temas diferentes, assistam, acompanhem. A gente tem realmente essa intenção, uma intenção muito genuína de poder trazer conhecimento válido para o seu dia a dia e melhorar, né, o seu negócio aqui, o seu dia a dia, né, dentro do varejo. Espero que tenha valido e até a próxima. Gente, vamos dar um oi naquela câmera ali? Então vamos lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Até. Tchau, tchau.